Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência à nossa disciplina de morfologia da língua portuguesa. Na semana passada fizemos uma introdução sobre a morfologia e hoje vamos falar sobre os objetos de análise da morfologia. Vamos lá? Então, para a gente começar, nós temos dois objetos de análise da morfologia: os morfemas e as palavras. Então, o morfema, a menor unidade de análise da morfologia, e as palavras, a maior unidade de análise da morfologia. Então, nós vamos falar rapidamente sobre esses dois conceitos, esses dois objetos, e vamos começar pela maior, que são as palavras, né? E depois a gente fala sobre os morfemas, porque aí a gente vai pensar um pouquinho a respeito das classificações dos morfemas. E aí, depois a gente volta a falar das palavras, né? A gente vai ter um longo caminho para falar sobre as palavras. Bom, primeiramente nós temos que pensar, né, nessa unidade máxima de análise, que é a palavra. O que é palavra? Porque alguns conceitos estão tão arraigados na nossa realidade que a gente pensa, eu sei o que é uma palavra, né? Ou se alguém pedir para você, me diga 10 palavras, você vai conseguir dizer essas 10 palavras. Mas definir o que é palavra já é um pouquinho mais complexo, né? Exige um posicionamento, principalmente teórico, de onde você está falando. E por isso que eu coloquei aqui algumas formas de se definir, né, a palavra. Então, há um enfoque, por exemplo, na palavra gráfica, em que está muito envolvida na questão da escrita. Então, os espaços em branco da escrita indicaria a separação entre as palavras. Depois a gente tem um olhar da palavra com o dicionário, que a palavra ela tem que estar dicionarizada, né? E enfim, a gente começa a entrar em algumas questões, alguns questionamentos, porque a gente sabe muito bem, e a gente já falou sobre isso, que o dicionário ele vai colocar na sua parte, na sua estrutura, apenas aquelas palavras que passaram a ser usadas por um tempo e se mantiveram na linguagem da população. Mas o que não significa que todas as palavras que nós usamos, nós vamos encontrar no dicionário. E o contrário também é verdadeiro. Nós temos algumas palavras que estão no dicionário e que já caíram em desuso, né, que são chamados de arcaísmos. Então, essa relação entre a palavra e o dicionário, há uma questão de tempo, né? Um tempo para a palavra ser dicionarizada, se for dicionarizada, né? Porque depende do uso que a gente vai fazer, se vai ser constante ou se vai ser passado. E até mesmo algumas palavras para saírem do dicionário, porque as pessoas não usam mais, né? Então, tudo vai depender muito do dicionário e de quem produz esse dicionário, que tipo de palavra vai acrescentar ali. Então, nós temos algumas questões sobre isso. Bom, depois nós temos uma outra relação, que é a palavra e o significado, né? Que a palavra estaria relacionada com o seu significado. E aí a gente entra em discussão, por exemplo, com palavras compostas, como guarda-chuva, né, em que a gente tem um único significado, e ali a gente teria uma palavra. Se a gente fosse analisar pelo viés da palavra gráfica, por exemplo, guarda-chuva seriam 2 palavras e não uma, né? Então, um dos enfoques é olhar para o significado. E a outra concepção é da palavra fonológica, que é aquela que é emitida num som contínuo, né? E aqui a gente tem aquelas questões como, por exemplo, a palavra agente, que pode ser escrita, então graficamente podem ser 2 palavras gráficas ou apenas uma, né? O agente
e agente junto. Então, nesse caso, se a gente fosse pensar pela pronúncia, a pronúncia é exatamente a mesma, né? Agente. O que vai diferenciar, na verdade, são as relações com o significado, com a questão gráfica, enfim. Então, são diferentes olhares para classificar o que vem a ser palavra. Nesse momento, como nós estamos falando de morfologia, nós vamos definir a partir da perspectiva da morfologia. Por isso, a gente vai começar com a concepção do vocábulo morfológico, né, da palavra morfológica. Essa é a concepção a ser usada aqui, já que estamos estudando morfologia. Bom, para isso, nós vamos recorrer a uma definição do Matoso Câmara, que é um estudioso, né, e bastante conceituado, principalmente por conta desse olhar mais estrutural da língua. Então, nós temos o Matoso Câmara, que ele vai definir o vocábulo morfológico ou formal à luz de seu funcionamento na frase. Então, ele vai ter um olhar funcional, né, de como essa palavra funciona na frase. E ele classifica como uma forma livre, mínima, unidade, ou seja, de uma unidade que se chega quando não é mais possível uma divisão em formas livres. E aí, o que vem a ser essas formas livres? Ele vai fazer a classificação do vocábulo formal de acordo com essas formas. Então, ele dá um exemplo, por exemplo, ali a frase, né? A filha de Alice dormiu. Então, como sua mãe se chama? Alice. O que você é de Alice? Filha. Ela dormiu bem? Dormiu. Então, quando a gente tem uma resposta, a palavra ela pode ser uma resposta para uma pergunta em língua portuguesa, significa que ela é uma forma livre. Então, no caso, nós teríamos ali filha, Alice e dormiu como formas livres. Isso na perspectiva do Matoso Câmara, né, na classificação aí do que vem a ser um vocábulo formal. Então, a resposta para uma pergunta, se ela puder ser ela sozinha, ela é uma forma livre. Outro conceito que o Matoso Câmara apresenta é o de formas presas. Então, as formas presas, o nome já diz, né? Elas só funcionam ligadas a outras, elas só funcionam presas a outras estruturas. Então, é, por exemplo, ali o re, de rever ou de reescrever. Esse re, ele sozinho, ele não constitui uma forma livre, ele não constitui um vocábulo formal, ele é uma palavra, né, por si só, ele não é uma resposta para uma pergunta. Então, nesse caso, a gente teria o que? Uma forma presa, que só funciona junto com, por exemplo, escrever, eu tenho reescrever, seria essa forma presa. Para abranger as partículas proclíticas e enclíticas, o Matoso introduziu um terceiro conceito, que é o de formas dependentes. Porque as formas dependentes, elas não estão presas a uma outra estrutura, mas elas dependem de outras para ocorrer. Então, elas não estão completamente soldadas à parte a qual depende, mas elas, para elas funcionarem, elas precisam dessa outra estrutura. É o que acontece, por exemplo, com os artigos, né, lá do a filha. Esse a, ele não ocorre sozinho, ele está junto com filha, por exemplo. Ou de Alice, esse de, ele acontece uma função de ligar as estruturas. Por isso, elas são chamadas de formas dependentes. Então, as livres, elas são respostas para uma pergunta, sozinhas, elas funcionam sozinhas como uma resposta. As presas, elas precisam estar presas a uma estrutura, e as dependentes, elas não estão soldadas a essa estrutura, elas não estão coladas nessa estrutura, mas elas dependem dela para funcionar. Então, essas são as três definições. Então, assim, segundo Matoso Câmara, vocábulo morfológico seria a unidade a que se chega quando não é possível uma nova divisão em formas livres ou dependentes. Tanto as formas livres como as dependentes, ora se apresentam indivisíveis, como é o caso, por exemplo, de sol. Não tenho como dividir, né? Eu tenho a palavra inteira, ela é uma forma indivisível. Ou
ora são passíveis de divisão. Por exemplo, a palavra infeliz, que eu tenho ali uma divisão em in, que marca uma negação, e feliz. Eu poderia separar essas estruturas. Então, as estruturas... Eu estou latiu e eu vou dar continuidade mesmo assim, gente. A gente tem essa estrutura que pode ser dividida e outras que elas só constituem esse esquema indivisível, né? Bom, não se pode confundir o conceito de formas livres, dependentes e presas com o de morfemas, e depois a gente vai falar sobre o conceito de morfema. Então, trata-se de conceitos estabelecidos a partir de critérios diversos, são concepções diferentes, vamos dizer. Então, nós temos as formas livres, as formas dependentes e presas são definidas no nível da frase, porque a gente analisou lá o de na relação a filha de Alice, por exemplo, né? O a mesma coisa, isto é, de funcionamento das unidades linguísticas no enunciado. Os morfemas, eles são definidos no nível do vocábulo, ou seja, das possibilidades ou não de sua divisão em menos unidades significativas ou de primeira articulação. Então, estamos pensando, se estamos no âmbito da frase, vamos tratar de formas livres, dependentes e presas. Se estamos no âmbito da palavra, do vocábulo, nós vamos falar de morfemas. Tá? Ficou claro isso? Depois a gente vai fazer alguns exercícios que eu espero que fique mais tranquilo. Bom, a unidade mínima de análise, aí sim é o morfema, essa estrutura, né, no nível do vocábulo, ou seja, da possibilidade ou não de divisão em menos unidades significativas. Quando eu falei para vocês sobre as unidades de análise, eu comentei sobre isso, que o morfema é a menor unidade de sentido da língua, né? Então, por isso, a gente está pensando numa parte que tem que ter uma função significativa, ela está relacionada com um sentido. Então, a menor unidade de análise da morfologia é o morfema, que é definido como as menores unidades formais dotadas de significado, como, por exemplo, pedras, pedreiro, portas, porteiros, jardins, jardineiro. Aqui nós temos uma estrutura, por exemplo, esse S de pedras, portas, jardins, ele tem o mesmo significado, que é marcar o plural. Então, como ele há o mesmo significado, ele tem um sentido, ele é classificado como um morfema. O eiro aqui de pedreiro, porteiro, jardineiro, ele é usado nessas palavras para indicação de uma profissão. Aquele que trabalha com pedra, aquele que trabalha com porta, cuida da porta, né, da entrada, e aquele que trabalha com jardim, que seria o jardineiro. Então, nesse contexto, eiro tem a função de indicar uma profissão. Como eu disse na aula passada, há lacunas, ou seja, nem toda palavra que aparecer eiro no final vai indicar uma profissão, né? Da mesma forma que nem sempre esse S final, ele vai indicar plural, e depois a gente vai falar sobre isso. Bom, os morfemas, ele tem um traço semântico recorrente, isto é, trazem uma informação gramatical ou lexical que se repete em outras estruturas. São mínimas, isto é, não podem ser divididas em formas menores sem correr o risco de perder o status de morfema, porque senão, se a gente diminuir o morfema, a gente já vai para o âmbito do fonema. E lembrando, nós estamos falando aqui da menor unidade de sentido, e os fonemas, isoladamente, eles não têm sentido. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês dessa terminação em -ete, né, de empreguete, que foi um clássico de uma novela, que aparecia, por exemplo, nas chacretes, Neymarzete, piriguete. E qual é o sentido dessa repetição em -ete? Todas elas estão relacionadas com
com o feminino. E o feminino jovem, né? A gente pensa, por exemplo, nas empreguetes, elas eram moças, elas eram mulheres trabalhadoras, elas eram mais do que empregadas, elas eram empreguetes, porque esse et traz uma jovialidade. A mesma coisa com o Neymarzete, quer dizer, Neymarzete, esse et marcam as meninas, né, que são fãs do Neymar. Chacretes, muitos não vão lembrar, não vão conhecer, mas que estavam relacionados com o chacrinha, eram as meninas que trabalhavam ali, dançavam para o chacrinha. E um outro conceito de piriguete, né, que aí vocês têm a estrutura, a gente até fala piriguete. Esse piriguete seria o quê? A mulher, a menina, né, a moça, que causa um perigo, entre aspas, né? Justamente aí pensando que ela é aquela que vai seduzir o homem e tal. Então, o conceito de periguete, ele tem essa formação a partir de perigo e a terminação em et, que marca essa jovialidade, né? E a questão do feminino. Então, essa repetição do significado é o que faz com que a gente tenha o morfema, esse morfema et. Certo? Então, a primeira questão que a gente tem que pensar é o que é palavra e o que é morfema. E aí depois a gente volta para falar sobre a classificação dos morfemas. Então, espero que vocês tenham entendido esse conceito de palavra morfológica e o conceito de morfema. Tudo bem? Já já eu volto para falar sobre as classificações dos morfemas. Até mais!